Que Deus, Espírito Santo, que coloca a fé no coração de cada um de nós, possa também nos guiar quando nós queremos refletir na sua palavra, especialmente no evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Meu irmão, minha irmã, como é que você gosta de ser tratado? Às vezes, a gente vai, por exemplo, numa repartição pública ou, sei lá, num banco, e às vezes acontece a gente não ser muito bem tratado, né? Ou a gente não se sentir muito bem tratado, tem que esperar muito e tal. Às vezes tem algum funcionário que não está de bom humor, não trata a gente bem. Mas eu acredito que todos nós, até aquele funcionário que talvez nos tratou mal, todos nós gostamos de ser bem tratados. E aí agora vem a outra pergunta: como é que nós tratamos os outros? A regra do mundo é aquela que eu coloquei lá no convite do culto, né? O mundo diz assim: olho por olho, dente por dente. Que você trate os outros como eles tratam você. Pague o mal com o mal, pague o bem com o bem. Tem até um nome para essa regra, né? Chama Lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. E aí no nosso texto de hoje, Jesus tem uma proposta bem diferente. A gente pode dizer assim, até radical. E a gente pode resumir assim, ó. Jesus está dizendo: ame os seus inimigos. Faça o bem para quem lhe faz o mal. Abençoe quem amaldiçoa você. E ore por quem trata mal você. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo para a gente colocar em prática o verdadeiro amor que a gente leu esses dias num outro texto, lá em 1 Coríntios 13, lembra? O amor é paciente, o amor não se irrita, o amor é isso, o amor é aquilo. Ele está dizendo, vocês vão colocar em prática. E aí no nosso texto também ele dá exemplos práticos, né? Olha só, versículo 29 e 30. Ao que lhe bater numa face, ofereça também a outra. Ao que lhe tirar a capa, desde que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Interessante, né? O que Jesus diz aqui. Quero dar 2 exemplos. Um aconteceu comigo. Uma vez, um rapaz, nem sei por que a gente discutiu lá, ele veio e me deu um soco de um lado do rosto. Aí eu fiquei parado e falei assim, pode bater do outro também. Ele ficou olhando assim e não bateu. Mas já doeu desse lado. E é interessante, Jesus, num outro lugar, ele fala assim, se alguém mandar você andar com ele 1 quilômetro ou 1 milha, né? A gente fala 1 quilômetro, ande 2 quilômetros com ele. E aí naquela série que eu já falei para vocês várias vezes, Os Escolhidos, né? The Chosen, aparece essa cena. É muito interessante. Lá, né, quando Jesus vivia, Israel era dominado pelos romanos. Então tinha muitos soldados romanos pelo país, tinha pontos de fiscalização e tal. E os soldados romanos, eles tinham o direito de obrigar qualquer pessoa a levar a mochila deles, o equipamento deles, por 1 milha. 1 milha é mais ou menos 1.600 metros, né? E aí Jesus e os discípulos estavam andando por uma estrada e tinha lá um tinha um batalhão de soldados romanos e eles estavam indo também. E eles falaram, leve as nossas coisas. E aí os discípulos ficaram irritados, né? Aí Jesus falou, tirem as coisas de vocês, vamos pegar. Então um pegava a mochila de um soldado,
Aí os soldados, até para zombar deles, tiravam o capacete e botavam na cabeça dos discípulos, né? Outro pegava a espada e o escudo do soldado. E Jesus também, um capacete e uma mochila, né? E deixaram as coisas deles lá na beira da estrada. E aí Jesus falou assim: vocês querem que a gente leve isso 1 milha com vocês? Vamos lá. Aí Jesus disse: não. Cara, como não? Não, nós não vamos levar 1 milha, nós vamos levar 2. Ou seja, Jesus e os discípulos levaram 3 quilômetros o equipamento dos soldados e tiveram que depois voltar os 3 quilômetros caminhando para pegar as coisas deles. Ainda com o risco de alguém ter roubado as coisas, né? Então, Jesus ali deu um exemplo prático. Isso não está na Bíblia, né? Mas é colocado lá para mostrar que Jesus estava falando sério mesmo, né? Quando ele falava isso. E aí a gente também viu hoje, na história de José, que as crianças também vão estudar hoje na escola bíblica, José praticando esse amor verdadeiro. José foi desprezado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, passou por muitos sofrimentos, contaram mentiras dele, ele acabou sendo preso, ficou preso mais de 2 anos injustamente. Mas aí, pela obra de Deus, ele acabou na presença do faraó, e ele soube interpretar o sonho do faraó, e ele já deu umas dicas para o faraó, como é que o faraó deveria lidar com aquelas coisas que iam acontecer. E o faraó achou ele tão inteligente, falou: você vai ser o meu vice-rei, você vai me ajudar a organizar essas coisas. E aí quando chegou esse momento da leitura de hoje, né, que os irmãos de José conheceram José, porque eles não estavam reconhecendo ele. Quem ia imaginar, né, que aquele menino que eles venderam como escravo estava ali na frente deles como um vice-rei. E aí ele se revelou, disse: eu sou o irmão de vocês. Eu sou o irmão de vocês e eu vou ajudar agora a alimentar a nossa família e todo o nosso povo, né? Então, em vez de se vingar, não. O texto diz assim: ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele, porque antes eles estavam, né, com medo do que queria fazer. Mais para frente, como eu disse antes, aparece de novo, eles ainda estavam com medo, queria se vingar. Ele disse: não, né? Deus fez tudo isso para o bem de vocês, e eu não estou no lugar de Deus para eu condenar vocês. Também o rei Davi, que a gente ouviu o salmo de hoje, ele mentiu, ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato, e ele sofreu muito até confessar o seu pecado a Deus e receber o perdão. Aliás, meus irmãos, é muito interessante, ele sabia que estava em pecado, mas ele não confessava. E aí o que Deus fez? Deus mandou um profeta, a gente diria hoje, mandou um pastor falar com ele. E o profeta, né, contou uma historinha lá, e aí, no final da historinha, o profeta, né, apontou para ele: você é esse cara. Né, o profeta de Deus teve a coragem de falar para o rei: você que fez esse pecado. E aí Davi disse: eu pequei contra o Senhor. E aí o profeta disse: e o Senhor perdoou o seu pecado. O que eu quero dizer com isso, né? Ele sabia que tinha pecado, mas ele não botava para fora, ele não confessava. Precisou alguém ir lá falar com ele, que Deus mandou, né, para ele confessar. Então, isso é para nós refletirmos também. Às vezes, né, Deus manda, o pastor manda alguém da família, um irmão na fé, falar com a gente. E aí a gente tem que ouvir, né, e pedir perdão se for o caso. E Deus perdoa. E aí, então, diante de tudo isso, olha o que ele escreve no Salmo de hoje, né? O Davi, que pecou e foi perdoado. Ele diz: o Senhor não nos castiga como nós merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. E aí,
Chegando então no Evangelho, Jesus, então, seguindo o exemplo do José, do Davi, ele diz: façam aos outros a mesma coisa que vocês querem que eles façam para vocês. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Então, meus irmãos, o que Deus faz aqui? O que Deus faz na sua palavra? Ele muda o jeito das coisas acontecerem. Ele muda o movimento, a forma da gente fazer as coisas. Ele diz assim: não reaja mais pagando com a mesma moeda. Não reaja mais sendo vingativo. Não siga o que o mundo diz, bateu, levou. Ele diz: não, agora vocês vão tratar os outros como eu trato vocês. Com misericórdia. O que é misericórdia, né? É aquela compaixão que brota lá do coração, num coração novo que Deus nos deu. E que é dada para todos. Uma misericórdia que Deus dá até para aqueles que a gente acha que não merece. Que não merece o nosso amor. A gente podia pensar, poxa, aqueles homens que bateram em Jesus, depois pregaram ele na cruz, aqueles caras não mereciam o perdão de Deus. Que crueldade, né? E Jesus diz o que lá? Pai, perdoa essas pessoas. Elas não sabem o que fazem. Então, a gente observa, né? Eu observo na internet, né? Facebook, Instagram, outras coisas. Com tristeza, às vezes eu observo que até gente que se diz cristão ainda põe umas frases lá, assim, agressivas, né? Que reflete o bateu, levou. Né? Algumas assim, tipo, eu vou cuidar da minha vida, os outros que se lasquem, né? Não são palavras que Deus espera da gente. Porque se Deus tratasse a gente como a gente merece, simplesmente a gente seria castigado, abandonado por Ele, condenado por Deus. Por quê? Porque nós somos pobres pecadores. A gente não é santo, a gente é imperfeito, a gente é cheio. E aí cada um pensa na sua vida, né? A gente é cheio de pensamentos, palavras e ações que não são nada bonitos. Quantas vezes a gente tem inveja? Quantas vezes a gente tem ódio? Quantas vezes a gente tem preguiça? Quantas vezes a gente é egoísta? Quantas vezes a gente, talvez, não fala uma fofoca, mas adora ouvir uma fofoca? Quantas vezes a gente é mau? Quantas vezes a gente cai na imoralidade? Quantas vezes a gente é desobediente? Seja aos pais, seja às leis, e desobediente a Deus muitas vezes. Quantas vezes a gente só pensa em nós, no que a gente gosta, no que a gente acha que é certo, e não no que Deus diz para nós na sua palavra. Então, meus irmãos, Deus é amor. Por isso que Ele não dá o que a gente merece, mas Ele nos trata com misericórdia e graça. Isso significa o quê? A gente dá para o outro um favor que ele não merece e que ele não tem como retribuir ou devolver. Eu quero dar um outro exemplo aqui. Talvez vocês já conheceram famílias que às vezes têm uma pessoa da família que é alcoólatra ou é viciada em drogas, né? E geralmente, quando a gente vê essas histórias, o pai e a mãe, vamos dizer assim, é um filho drogado ou viciado, por mais que ele faça mal para a família, por mais que ele, né, aquele pai e aquela mãe fazem de tudo para salvar aquele filho, mesmo que ele não mereça, né? Mas eles fazem de tudo. Eles vão tentar levar no médico, vão para uma clínica, né? Já teve caso até de mãe, uma coisa chocante, né? Mas eu já vi caso de mãe que acorrentou o filho na cama, né? Por quê? Porque não queria que ele fosse lá para fora tomar droga. Né? Imagina a mãe ter que chegar nesse ponto. Mas por quê? Esse filho merece? Não.
Ele está acabando com a família. Mas esse é o amor, esse é a misericórdia, né? É fazer algo por alguém que talvez nunca vai me retribuir. Então, por meio de Jesus, a gente recebe essa graça de Deus, meus irmãos. A gente está nessa graça e nessa misericórdia. Sem a gente fazer nada para merecer isso. E sem a gente poder pagar isso. Né? Talvez ainda tem gente que pensa, eu indo na igreja, eu fazendo a minha oferta, ajudando ali, aqui, eu estou pagando para Deus. Não, você não está pagando nada. A gente nunca poderia pagar o favor de Deus por nós. Vocês sabem que de vez em quando morre uma pessoa que era conhecida por fazer o bem para todo mundo. Fazer muita coisa boa, tratar muito bem os outros. E às vezes, essa pessoa não era cristã. Às vezes não tinha nem religião, né? Mas essa pessoa era considerada boa, né? Porque ela ajudava muita gente. Vou dar um exemplo aqui, eu não sei se era cristão ou não era, mas todo mundo conhecia. Vocês conheciam ele. O Gugu, né? Gugu ajudava muita gente. Puxa, que pessoa boa. Né? Vamos dizer que o Gugu não fosse cristão, não amasse a Deus. Mas a gente fala, poxa, mas era um cara muito bom ele, né? E aí Jesus diz assim, se vocês amam somente aqueles que amam vocês, o que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que os amam. Quer dizer, o Gugu era um cara bom, mas até um cara ruim, alguém que a gente considera um bandido, um ladrão, sei lá o quê, ele faz o bem para as pessoas que ele gosta. Então Jesus está dizendo, se vocês fizerem o bem só para quem faz o bem para vocês, até pessoa ruim faz isso. Então se nós admiramos pessoas que não têm Deus e que fazem o bem, Jesus mostra que até maus podem fazer isso, e a gente não admira os maus. Então qual que é o ensinamento, né, aqui, meus irmãos? O ensinamento aqui é o seguinte, Deus quer que eu e vocês, que a gente seja muito mais amoroso, muito mais generoso, muito mais perdoador, muito mais compreensivo e muito mais fazedor do bem do que os que não creem em Deus e do que os que são maus. Que o nosso amor, o nosso perdão seja tão grande, tão profundo, como é o do nosso Pai de amor. Que provou o seu amor, né, quando deu o seu Filho, sem pecado, santo, inocente, que não merecia sofrer, não merecia morrer. Ele deu o seu Filho na cruz por nós, para dar para cada um de nós, então, o que nós não merecíamos, mas que Ele quer dar, porque nos ama. Perdão, vida e salvação. E se nós devemos tratar bem quem nos odeia, tratar bem quem faz mal para a gente, tratar bem quem até zomba da gente, talvez até quem quer nos matar, o que dizer dos nossos irmãos na fé, nossos irmãos de congregação, igreja? Esses Deus quer que a gente ame mais ainda. Então, certamente, meus irmãos, amar, fazer o bem, abençoar, perdoar sempre de novo, tem que começar entre nós. Lá na sua casa e na casa de Deus, na nossa família da fé, a casa do nosso Pai. É entre nós que tem que começar, né, a prática desse amar muito. E Jesus, para deixar isso bem claro, diz aqui no final do texto, tá? Essa parte aqui eu acabei não lendo, mas ele diz aqui, ó, não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, vocês não serão condenados. Perdoem, vocês serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Porque com a medida que vocês tiverem, com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, Deus sempre é generoso, Ele sempre perdoa a gente, todos os dias, sempre de novo e de novo. Se você viver 100 anos, todos os dias desses 100 anos, Deus vai oferecer para você o perdão. Sempre de novo. Só que Jesus está dando um aviso aqui, né? Ele está dizendo, olha,
a mesma medida que você usar para medir os outros, Deus vai usar para medir você. Ou seja, o amor de Deus ele não muda, mas nós podemos fechar o nosso coração, fechar a nossa vida para o amor de Deus, quando a nossa medida de amor pelos outros é pequena, é estreita, é curta, é rasa. E a gente então não trata os outros com o mesmo amor que a gente recebe do nosso Deus, nosso Pai. Então, como é que a gente quer ser tratado? A resposta de Jesus então mostra, meus irmãos, o outro lado da moeda de a gente ser cristão. Repito, ele diz: ame os seus inimigos. Faça o bem para quem lhe faz mal. Abençoe quem zomba de você, quem amaldiçoa você. E ore por aqueles que tratam mal você. Isso é fácil? Não, né? Claro que não é fácil. Para Jesus, não foi fácil. A gente pode pensar, mas Jesus era Deus, né? Mas ele era um ser humano como a gente também. Ele também sentia quando alguém zombava dele, quando alguém criticava, né? E principalmente quando ele foi preso, torturado e morto. Não foi fácil. Então, nós só podemos fazer tudo isso aqui porque Jesus fez primeiro. Jesus amou os inimigos, né? Que inimigos? Aqueles daquela época e os inimigos de hoje. Quem são os inimigos de hoje que Jesus ama? A gente. Porque a gente nasce, a Bíblia diz, como inimigo de Deus. A gente faz mal para Jesus quando a gente despreza o amor dele. Quando a gente peca, nós estamos fazendo mal. Não só contra o próximo, mas contra Jesus. Mas Jesus ora por nós. Jesus abençoa aquelas pessoas e abençoa a gente com o maior gesto de amor, né? Deu a sua vida por todos, para que todos que creem nele recebam a sua misericórdia e a graça do Pai. Então a gente ama, porque Jesus nos amou primeiro. Agora, como é que a gente tem força para fazer isso? Aí entra a igreja, o corpo de Cristo. Porque aqui, meus irmãos, a gente recebe força para isso, no sacramento, na palavra de Deus que a gente lê, que a gente canta, que a gente ouve, na palavra de Deus que a gente prega aqui. É nesta palavra e nesse sacramento que o Espírito Santo nos dá as forças, a vontade e a capacidade de a gente amar e perdoar como Ele nos perdoa. Eu repito, né? Não é fácil a gente amar quem faz o mal para nós, orar por alguém que fez o mal para a gente. Não rebater, né, mal com o mal. Não é fácil. Mas Jesus nos dá a sua misericórdia, o seu perdão, e diz: eu vou estar com você. Eu vou guiar você nisso. Ele diz no final, né? Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. É assim que nós queremos ser tratados, né? É assim que nós vamos tratar uns aos outros. É assim que a gente vai tratar aquelas pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus. Eu quero terminar contando, resumindo, na verdade, uma história que eu já contei para alguns, né? De uma pessoa lá no Rio de Janeiro que era adepta de uma religião, não vou falar qual religião, mas de uma religião que não tinha nada a ver com o Deus verdadeiro. E um missionário cristão morava perto, viu esse senhor reformando uma salinha na rua. E ele foi lá, falou: o que o senhor está fazendo aí? Falou: eu estou reformando essa sala aqui para a minha religião. E aí ele disse: o senhor precisa de ajuda? Seria bom. Aí esse missionário foi lá, pegou uns jovens que estavam na casa dele, da igreja, foi lá ajudar o cara a reformar o local, para ele ter o culto dele, que era um culto pagão. Mas por que ele fez isso? Porque depois ele tinha conversa
né, com esse senhor, ele tinha acesso a ele, e começou a convidar ele para ir na igreja. E depois de um tempo, esse senhor se transformou num missionário cristão. Por quê? Porque em vez daquele missionário chegar lá e falar assim, como que você vai fazer isso? Isso é para o diabo, não sei o quê. Seria verdade, né? Uma religião que, indiretamente, pelo menos, ela era para o diabo. Mas em vez de ele xingar o cara, falou assim, não, eu vou conquistar a confiança dele. Eu vou fazer o bem para ele. E aí, com o tempo, ele creu em Jesus. Porque ele viu, ele falou, pô, como é que um pastor está aqui me ajudando, em vez de me condenar? Não estou falando que sempre vai dar certo isso, né? Mas é um exemplo verdadeiro, né, que aconteceu. Por quê? Porque ele, em vez de tratar mal aquele cara, ele tratou bem. E aí abriu uma porta, né, para apresentar Jesus para ele. Então, meus irmãos e irmãs, vamos tratar assim uns aos outros, porque é assim que a gente vai crescer, no amor uns aos outros. É assim que a gente leva Jesus para as pessoas de fora. Quando elas veem também que a gente se trata com amor, elas vão ficar mais curiosas ainda. E aí nós vamos poder compartilhar o amor de Jesus na vida delas. Então, quando vocês pensam nisso aqui, como é que eu quero ser tratado? Jesus diz, como é que você quer ser tratado? Trate assim os outros. E o que quer dizer isso? Trate os outros como eu trato com você. Com amor, com perdão, com misericórdia, com compreensão, com salvação. Que Deus nos ajude a gente viver assim no amor de Cristo. Amém.